O tema da mensagem hoje é: a igreja apaga aí para o pessoal ver. A igreja é um ambiente de milagres. Ai, se tivesse crente pentecostal aqui. A igreja é um ambiente de milagres. Pode ser melhor, porque é para Deus. A igreja é um ambiente de milagres. Irmãos, nós precisamos voltar a acreditar em milagres. Esses dias eu tenho ministrado aqui na igreja. Se você olhar no nosso aplicativo, as últimas 3 mensagens, nós temos falado sobre a igreja. Irmãos, e cada dia mais que eu tenho pensado e meditado a respeito da igreja, eu tenho chegado à conclusão que realmente a igreja dos dias de hoje não está nada parecido com a igreja da Bíblia. A igreja tem virado um monte de coisa, irmãos. Palco para show. A igreja tem virado fila do bom prato. Porque as pessoas às vezes só vêm na igreja para receber e ir embora. A igreja tem virado assistencialismo social. A igreja tem virado um entretenimento aonde eu vou quando não tem nada para fazer. A igreja, ela está fria. E quando eu falo a igreja está fria, eu não estou falando da igreja estar fria no sentido de precisamos ter cultos mais avivados, mais emocionantes. Não é isso, irmãos. A igreja, ela não é para ser um lugar onde a gente se reúne e vê um cantor tal cantar. Nunca foi sobre isso, irmãos. Eu fico pensando às vezes na geração de Billy Graham. Não, Billy Graham é muito recente. John Wesley. Jerônimo Savonarola. Como que era naquele tempo? Será que as pessoas, quando John Wesley ia pregar, que diz que milhares e milhares e milhares de pessoas se reuniam em praças públicas para ver Wesley pregar, e diz que eram milhares e milhares e milhares de pessoas se convertendo, sinais e maravilhas acontecendo naquele lugar. E sabe o que eu fico pensando? Quem que era o grupo de louvor que ia cantar lá antes? Será que era uma Morada? Será que era o Alessandro Vilas Boas? Será que era a Aline Barros? Que era um chamariz para que todas essas pessoas fossem lá e escutassem John Wesley, que pregava por 5, 6, 7 horas. Hoje nós vivemos uma realidade que você entende, você vai entender aonde eu vou chegar, irmãos. A gente vive uma realidade de igreja hoje, irmãos, que a gente está aqui com o olho no relógio para ver que hora vai acabar. Domingo, irmãos, quando eu passo 10 minutos do horário do culto, que é 11h30 para acabar, tem irmão que faz cara feia. E essa é a realidade da igreja de hoje, David. Uma igreja que nós viemos aqui muitas vezes para ver a apresentação de um grupo de louvor, ou ver um pastor pregar, ou fulano. Se hoje a gente escutasse, pastor fulano de tal vai estar pregando na praça, e um monte de gente lá para a praça escutar o pastor. Ou se a gente falasse, vai ter o grupo do Morada. Eu gosto muito do Morada, irmãos, nada contra eles, são homens de Deus. Brunão, homem de Deus. Mas hoje vai ter Morada na igreja
pentecostal do Moinho. Todo mundo ia para lá. Estou falando bobagem? E aí, quando eu olho para a igreja da Bíblia, irmãos, eu vejo uma igreja onde fluía sinais, maravilhas, onde o poder de Deus era evidente em todas as reuniões. Você vê, se você leia Atos dos Apóstolos, irmãos, acabei de ler Atos, e quando eu leio Atos, eu olho para a igreja, irmãos, não tem como falar da igreja se a gente não lê o livro de Atos. Aliás, se nós não lermos o livro de Atos, nós não vamos entender por que ele escreveu daquele jeito para a igreja de Éfeso, para a igreja de Roma, para a igreja de Colossos e assim por diante. E quando eu olho para aquela igreja, eu vejo que os sinais estavam acompanhando os apóstolos. E aí a gente olha nos dias de hoje e fala assim, mas não acontecem esses milagres no nosso meio. Por que será? Será que Deus cessou, Márcio? Será que Deus cessou, David? Os milagres? Será que é o tempo de não acontecer os milagres? Não é, irmãos, não foi Deus que mudou. Não foi Deus que virou o relógio. Foi nós que mudamos. A nossa geração tem mudado. Nós vivemos uma geração de igrejas cheias de pessoas longe de Deus. Escute. Nós vivemos uma geração que trata as coisas de Deus como comum. Aliás, irmão, me perdoa. Não me perdoa não, me escute. Semana passada a gente teve uma situação de mais um ritual satânico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem acompanhou e quem viu alguma coisa lá? O que aconteceu? Teve o show de quem? Quem? Você viu os fãs, o que fizeram? Eu vi vídeos, irmãos, de pessoas jogadas na frente do hotel dela, gritando... Eu vi pessoas que chegaram no Rio de Janeiro uma semana antes, Bianca, para ficar o mais perto possível do palco. Pessoas abandonando emprego, faltando no serviço, para ir ver show de Lady Gaga, fazer magia negra no nosso país. E nós vivemos uma realidade, irmãos, que se veio uma pequena nuvem, nós somos um pouco diferente de Elias. Quando a gente vê uma pequena nuvem, a gente fala, hoje não vai dar para ir para a igreja. Quando Elias mandou o servo dele olhar lá no monte Carmelo, ele mandou subir 7 vezes, e quando ele viu a pequena nuvem, ele falou, é hoje, vai acontecer. É hoje, vai acontecer. Você entende, irmãos? Quando nós olhamos hoje, a gente vive uma geração que, vai chover, não vai dar para eu ir na igreja. Eu estava falando hoje, eu gravei um podcast hoje aqui com o pastor Eli, da Espaço Cristão. Ele foi fazer um trabalho na África esses dias. E eu perguntando para ele da realidade da igreja lá, da sede da igreja lá, irmãos. E eu sei que parece ser redundante a gente falar sobre isso, porque tem vários vídeos na internet. E ele numa igreja simples, em Guiné-Bissau, a igreja abarrotada de gente.
E quando eu estou falando isso, irmãos, não é porque eu quero ver aqui uma plateia de muita gente, não estou falando isso, eu estou falando da sede do nosso coração. Não importa quantas pessoas estejam aqui, importa como você está aqui. Eu vou repetir, não importa quantas pessoas estejam aqui ao seu lado, importa como você está aqui. O que você está pensando? A hora que você sair daqui, você vai resolver o quê? A tua cabeça está pensando no que agora? Você não vê a hora de acabar o culto para fazer aquela ligação, para resolver aquele assunto. Ou a sua cabeça está aqui pensando no que vai acontecer amanhã. Como você vai resolver? Isso aqui tudo podia acabar logo, para eu ir embora para minha casa logo, para eu comer rápido, para eu dormir, porque eu quero logo que chegue amanhã, porque amanhã é o dia. Nós não aprendemos a dedicar um dia para Deus. Sabe, irmãos, há 2 anos atrás, eu e o pastor Márcio, nós estávamos em Israel. E muito a igreja, principalmente uma igreja cética brasileira, ela fala muito mal dos judeus. Mas nós pudemos presenciar o dia que lá é chamado de dia do Shabbat Shalom. E muita gente chama o judeu de hipócrita por causa disso, e aqui no nosso país muita gente chama a igreja adventista do 7º dia de hipócrita porque eles não trabalham de sábado. A questão não é só não trabalhar de sábado, irmãos. A questão é o que eles fazem no sábado que eles não trabalham. Não trabalhar de sábado é apenas um detalhe para eles. O importante é o que eles fazem no sábado, que eles não trabalham. Sabe o que eles fazem no sábado que eles não trabalham? Eles dedicam o dia à família e a Deus. É o dia de comer as 3 principais refeições do dia com a família, na mesa. E o dia, eles não adoram no templo nesses dias. Eles não adoram nas praças, eles adoram em casa, com a família. É um dia de dedicação a Deus. Uma ordenança de Deus, Lu. Sem celular, irmãos, a gente estava lá, nós somos turistas. Na verdade, nós não fomos turistar, nós fomos com um propósito. E a gente queria gravar um momento do Shabbat Shalom, que eles celebram na sexta-feira, Sandro, quando a primeira estrela nasce, que eles avistam, começou o Shabbat Shalom. Então, o Muro das Lamentações e a praça ali assim fica abarrotada de gente dançando, festejando. E a gente foi perguntar para uns judeus brasileiros que estavam lá, o que é isso? O que eles estão cantando? Porque a gente não entende nada. Vocês, eles estão festejando. Chegou o dia do Senhor. 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 Não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Israel. Mas vocês viram os vídeos das colunas de fogo? Ah, meu Deus do céu, Jesus está voltando, Sandro, graças a Deus. Depois você procura lá na internet. Ela serve para alguma coisa boa. As colunas de fogo lá. Você viu, pastor? Vou mandar para você. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Eu quero dizer que os sinais cessaram, os milagres pararam, porque nós paramos. Fomos nós que cessamos. Fomos nós que cessamos. Nós não dedicamos a nossa vida, Márcio, não é uma vida dedicada a Deus. A nossa vida é dedicada aos nossos próprios interesses. E nós, irmãos, não percebemos que o ambiente da igreja é um ambiente de sinais e maravilhas. Um ambiente de milagres, irmãos. E nós precisamos voltar a acreditar nisso. Nós precisamos voltar a incendiar isso no nosso coração. Nós precisamos voltar a orar por essas coisas.
Nós precisamos voltar e buscar isso de Deus. Por quê? Porque Ele quer fazer, não para encher o nosso coração de que, ai, Deus faz milagre na minha vida. Não. Escuta, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus quer que por meio da sua vida, milagres aconteçam na vida dos outros. É isso, essa é a tônica da coisa. Vamos ver isso na palavra. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16. A partir do verso 15. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é o grande comissionamento dos discípulos. Isso daqui é o Senhor dizendo para os discípulos: agora vão, escute. Isso aqui que nós vamos ler é Jesus dando as instruções finais. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. São as instruções finais de Jesus. O que estava acontecendo aqui? Jesus já havia morrido na cruz. E nós sabemos que Jesus ele ressuscita e ele fica 40 dias com os discípulos aqui na face da terra. E aqui é o momento que está antecedendo a sua ascensão para o paraíso. E aí ele diz essas palavras para os discípulos. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não, ou melhor, quem se recusar a crer, será condenado. Preste atenção. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Tem alguém que crê aqui? Dá um glória a Deus. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhe fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Essa é a instrução de Jesus, lê. Eles andaram um tempo com Jesus. Ô irmão, você está andando um tempo com Jesus já. De um modo geral, eu posso dizer, na maioria das pessoas que eu conheço aqui, você já caminha uma caminhada com Jesus. Eu te digo uma coisa, você já caminhou mais tempo com Jesus do que os discípulos tinham caminhado nessa ocasião. Quem aqui tem mais de 3 anos convertido? Levanta a mão. Você tem menos de 3 anos convertido? Então levanta a mão, senhor. Quem tem mais de 3 anos convertido? Então, se você tem mais de 3 anos convertido, você já andou mais tempo com Jesus do que os discípulos. Então, irmãos, eles já estavam andando uma caminhada com Jesus aqui. E Jesus, ele ressuscita e ele fala assim: olha, agora chegou a hora. Vocês vão para o mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem recusar crer, esse já vai ser condenado. Aí ele diz: estes sinais acompanharão os que creem. A minha pergunta para você é: quais sinais têm acompanhado a sua vida? Quais sinais têm acompanhado a sua vida? Quais sinais têm te acompanhado daqueles que Jesus disse? Qual foi a última vez que você expulsou um demônio de uma pessoa? Ah, mas pastor, qual foi a última vez que você viu a mão de Deus te protegendo? Por que ele fala aqui, pegarão em serpentes? O solo daquele lugar de Israel, Canaã, Galileia, é um solo onde tem muita pedra. E o lugar onde tem muita pedra, muita rocha, tem muita serpente.
tem muita cobra. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, vocês pegarão a serpente e elas não vão fazer mal para você. Ou seja, os sinais vão fazer com que quando vocês estiverem correndo risco, vocês serão protegidos. Ei, presta atenção nisso. Quando você estiver em risco, você vai ser protegido. Se alguém tentar alguma coisa, quando ele fala assim, se vocês beberem algo mortífero, o que ele está dizendo? Se alguém tentar algo contra a sua vida, fica tranquilo, mal nenhum vai te acontecer. Vocês colocarão a mão em pessoas e milagres vão acontecer. E a pergunta para nós é o quanto nós temos vivido disso com Deus. Seja honesto. E o problema, irmãos, que por que os sinais? Por que os sinais? Qual é a importância do sinal? A importância do sinal porque eles são a evidência de Deus na nossa vida. Se não tem sinal, não tem evidência. Se não tem evidência, qual é a diferença? Os sinais são as evidências. Como que as pessoas reconheciam? De fato, eles são discípulos do Senhor. Quando os sinais aconteciam. Por quê? Porque os sinais aconteciam com Jesus. E o que Jesus disse? Se vocês crerem em mim, vocês farão obras como essa. E digo mais, obras maiores farão. Às vezes eu tenho a impressão que a igreja, ela quer a obra. Ela quer que... A gente quer, irmão, sabe o que a gente quer? A gente quer que alguém ore para acontecer na nossa vida. E ser igreja não é isso. Ser igreja é eu orar para acontecer na vida do outro. Não é acontecer na minha vida. Irmãos, os discípulos, muitos deles oravam por milagre. Mas eles morriam, irmãos, crucificados. O que falaram para Jesus na cruz? Você não é o rei dos judeus? Você não salvou tanta gente? Salve-se a si mesmo. Não é sobre me salvar, é sobre salvar uma humanidade. E a mesma coisa na vida do discípulo, não é sobre a minha vida, é o que acontece na vida dos outros por meio da minha vida. Quem entende isso? É o que acontece por meio da minha vida, Adão. Só que nós, irmãos, é uma coisa tão maligna que aconteceu com a igreja e a igreja não percebe. A igreja está com a mente petrificada, achando que se eu tenho uma igreja bonita como essa, que cheio de gente e tal, e acontece, é porque Deus está movendo. Às vezes Deus não está movendo, às vezes é só a gente que está fazendo. Então eu acho que... Posso usar uma palavra aqui um pouco agressiva? Posso? Vocês me permitem? Não vai ficar escandalizado? A gente precisa deixar de ser medíocre. Nós nos tornamos uma igreja medíocre, que se contenta com igreja cheia de gente longe de Deus. Avivamento não é igreja cheia, é gente arrependida. É gente arrependida dos seus pecados. Quando João Batista pregava no deserto, as pessoas vinham de todos os lugares até a ele, para que ele pudesse batizar com batismo no arrependimento. As pessoas vinham chorando e perguntavam para ele: João, e agora? O que faremos nós, João? O que faremos nós? Ele falava assim: o que vocês têm que fazer é o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Ou seja, aquele que tem dinheiro, reparta com aquele que não tem.
E não adianta ter igreja cheia se não tiver gente arrependida. Porque a igreja cheia de gente arrependida é só entretenimento gospel. E eu não tenho pacto com isso, irmãos. Ainda que eu pregue só para o Sandro aqui, eu não tenho pacto com o entretenimento na igreja. Entreter a igreja é muito fácil, irmãos. A gente faz um telão maravilhoso, traz meia dúzia de cantor aí, irmãos, a igreja vai lotar. Para quê? E você tem a ver com isso. Eu tenho a ver com isso. Nós temos a ver com isso. Por quê, irmãos? Porque não brinque. Jesus está às portas, sim, irmãos. Não se ofenda se tiver algum irmão católico aqui. Mas o Papa foi eleito? Da onde que ele é, irmãos? Da onde que ele é? Me deu um frio na barriga esse trem, irmão. Sabe por que me deu um frio? Eu vou falar para depois vocês não falar que eu estou chovendo no molhado. Porque é o Trump que vai querer reconstruir Jerusalém. Ele é o maior protetor de Jerusalém na face da terra hoje. E o falso profeta, ele vai ser uma pessoa que vai estar assim com o anticristo. Não estou falando que estou pensando. Ele vai estar sim com o anticristo. É o falso profeta que vai olhar para o anticristo e vai falar: gente, apoie esse homem é bom. Deu medo, pastor Márcio. Um medo no bom sentido. Sentido coloquial da coisa. E o falso profeta, irmãos, eu não estou falando aqui falso profeta, falando que a igreja católica é falsa religião. Falso profeta vai vir da religião. Falso profeta é religião. Anticristo é governo. É bom eu falar disso num culto aqui, né? Eu acho que eu vou falar sobre isso num culto aqui. Então o anticristo, não acho que o anticristo vai vir de dentro da igreja. O anticristo vai vir de dentro de um governo muito poderoso. E o falso profeta, ele vai ser um líder religioso, respeitado no mundo inteiro. Eu que não vou ser, né, irmão? A pessoa não me conhece nem ali na várzea. Então, irmãos, mas sabe o que é importante falar isso? Jesus está voltando, irmão. E nós precisamos ser igreja. Posso te falar uma coisa? Eu tenho certeza que você conhece alguém que se morreu hoje vai para o inferno. Eu tenho certeza que talvez nesses dias alguém passou por você falando que está com uma doença, que recebeu uma notícia. E às vezes a doença dessa pessoa que foi colocada do nosso lado é o que vai levar ela para Jesus. Quem lembra da história de Jesus e Lázaro? Quem lembra? Quando diz Lázaro está doente. E Jesus diz o quê? Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Então Jesus ele fica ali mais 3 dias, por quê? Porque era necessário que ele morresse fisicamente. Agora Jesus vai para aquele lugar, Betânia, né, pastor? E chega lá em Betânia, ele já estava enterrado fazia 3 dias. E Jesus manda tirar a pedra. E diz, Lázaro, vem para fora. Nós conhecemos a história. Tem até música que fala disso. Remove a minha pedra. Que pedra que vai remover da sua vida, irmão? Pelo amor de Deus, pare de cantar essas bobagens. Jesus já te chamou pelo nome faz tempo. Você me chama pelo nome. Isso é música para quem não tem Jesus, irmãos. Jesus já removeu a tua pedra faz tempo. Já te chama pelo nome faz tempo.
Você fica pedindo para Jesus. Você que precisa chamar pelo nome de Jesus. Então, irmãos, aí acontece. E o que acontece lá, Guilherme? Depois que Lázaro é ressuscitado? Quantas pessoas, quantos judeus, quantos gentios, sei lá, reconhecem que ele era o Messias por causa desse milagre? Então, David, vai chegar pessoas doentes na sua vida. Para quê? Para você orar por ela, para os sinais te acompanharem, para os sinais se manifestarem. Quem está entendendo aqui, dá um glória a Deus. Não vai chegar gente assim para você trazer para a igreja, para o pastor orar. Não, vai chegar gente do seu lado com depressão para você orar e o demônio da depressão sair daquela pessoa. É, você mesmo. Fiquei sabendo que você é influencer. Não é verdade? Fazer um arroba lá na loja. Pequeno do Léo. Não é sobre isso. Quantas pessoas podem ser alcançadas por uma palavra? Eu só quero orar por vocês nessa tarde. Porque é isso, irmãos, quando o Senhor ele nos evidencia, não é por causa de nós, é por causa dos outros. Tudo que chega na sua mão, o Senhor pode ter certeza que tem alguém do seu lado precisando do que Jesus pôs na sua mão. Não retenha o que não é seu. Jesus não põe nada na nossa mão para nós mesmos, irmãos. Jesus põe na nossa mão para alcançar o corpo. Esses dias nós estamos na jornada de 50 dias até Pentecostes. Quantos têm acompanhado isso, irmãos? Vocês têm acompanhado? Acompanha lá, irmão, está tudo gravado. E nós vimos esses dias falando que o Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo para empoderar a igreja a manifestar sinais e maravilhas. Eu quero falar de novo, sinais e maravilhas precisam voltar a acontecer no nosso meio. Ah, meu Deus, mas isso vai acontecer quando tiver pelo menos 2 ou 3 famintos com que isso aconteça nesses dias. Se você está vindo aqui para Deus melhorar a sua vida, não venha mais. Agora, se você está vindo aqui para Deus transformar a sua vida, para que você possa levar essa transformação para outras pessoas, esse é o lugar certo para você estar. Isso vai acontecer quando nós tirarmos os olhos dos nossos umbigos. Sabe, o tempo que eu mais vejo a mão de Deus, irmãos, é quando eu menos tenho coisas, irmãos. Nós vivemos uma igreja distraída, uma igreja entretida. Irmãos, nós vivemos uma geração de uma igreja global, onde nós negociamos valores e princípios. E aí nós falamos, por que será que Deus não faz mais milagre? Não se escandalize, irmãos. E não ache que isso é heresia. Não é Deus que vai fazer milagre. O milagre que tinha para fazer, Deus já fez. E qual foi? Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Agora quem faz o milagre é você. Se vocês crerem em mim, sinais como esses eu farei. É isso que ele disse? Não! Se vocês creem em mim, obras como essa, vocês farão. Se vocês crerem em mim, obras maiores,
Vocês farão, ô irmão, a bola está com a gente hoje. Só que a gente pegou a bola e a gente está aqui. Ai, que bonita a bola. Ai, que bonito o Espírito Santo. Olha como eu rodo. Olha como eu não sei o quê. A gente está brincando com o poder de Deus. Olha o aviãozinho na igreja. E tem gente morrendo de câncer perto de mim, perto de você. E tem gente deprimida perto de mim, perto de você. E tem gente pensando em morte, suicídio perto de mim, perto de você. Só que a gente coloca o Espírito Santo dentro da garrafa a semana inteira e fala, deixa eu guardar aqui para levar para o culto, que lá eu vou dar uma piruleta que os irmãos vão ver. Eu não sei, irmãos, onde a igreja quer parar. Igreja brigando com igreja, irmãos. Tem um evento pentecostal aconteceu esses dias em Balneário Camboriú. Que triste, meu pastor. As pessoas pegando o altar para falar mal das outras igrejas, chamando outras igrejas de coxinha. Deputado federal, pastor, tá lá falando, porque esses coxinha das paredes pretas. Ô irmão, que ridículo isso, pelo amor de Deus. Eu estava hoje aqui, com um pastor de uma outra igreja. A gente falou, e aí, cara, vamos juntar nossas igrejas e vamos levar uma mudança lá naquele país que você falou, Guiné-Bissau. Só que vamos trazer isso para nós, irmãos. A gente está longe, Denise. Muito longe. Só que dá tempo de nós nos arrependermos. Tudo vem na frente da igreja de Cristo. O compromisso vem na frente. Se der tempo, eu vou. Aí a gente fala, não acontece na minha vida. Qual foi a última vez que você acordou 3 horas da manhã e falou, eu vou dar uma chapada aqui. Eu vou orar. Até que ele venha. Qual foi o último culto que você fez dentro da sua casa com seus filhos? Sem celular, sem internet. Aí, irmãos, a gente vem para a igreja, você vai entender onde eu vou chegar com essa palavra. O tema é: a igreja é um ambiente de milagres. Aí a gente vem para uma reunião como essa. E o nosso nível, eu me coloco junto com você, tá, irmãos? Nosso nível de apatia é impressionante. Eu não estou falando porque você não cantou alto na hora do louvor. Não estou falando isso. A gente vem com uma indiferença tão grande, uma expectativa tão baixa, tão baixa, tão baixa. E o que tem que acontecer aqui? Eu vou te mostrar na Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia o que tem que acontecer quando a gente se reunir. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Mateus 18, 18. Irmãos, em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Coloca a mão na sua cabeça. Espírito Santo, eu te peço agora, Pai, faz-nos compreender essa verdade que nós vamos ler agora. E que essa verdade possa mudar e transformar a nossa vida, em nome de Jesus.
Amém. Vamos ler. Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Tem alguém aí? Tem alguém aí, irmão? Tem alguém aqui, irmão? O que você ligar na terra, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Ah, meu Deus! Isso não é normal, David. Isso é sobrenatural. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Continuando, diz assim: o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Dá para entender que a nossa movimentação aqui movimenta algo lá no céu, lá no trono de Deus no Sinara. Dá para a gente entender que uma atitude nossa aqui, Hugo, mexe com o mundo espiritual, Bassi. Ah, irmãos, a gente precisa ser acordado para isso, por favor. Por favor, Leandro. Leonardo está ali. Fiquei olhando, falei, não é Leandro, é Leonardo. Você entende isso, Léo? A nossa movimentação aqui mexe alguma coisa no céu, Denise. Mexe alguma coisa no céu. Só que nós estamos frios e apáticos diante disso. Por quê? Porque nós não estamos crendo nisso. Nós não temos buscado isso. Nós temos perdido de longe para as religiões satânicas, que se movimentam na madrugada fazendo seus rituais e os seus movimentos, empreendendo seus recursos em trabalhos. E a palavra já dizia que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é fruto da minha imaginação, é Bíblia. A gente, nós temos que orar e orar. Esses dias eu estava conversando com a irmã Luzinete, da intercessão. Ela falou assim, pastor, a gente ora, só que a gente esquece de vigiar. Aí você ora, aí amanhã o diabo vai lá e põe um pé assim, você cai que nem um bobo. Por quê? Porque a gente tem tratado o mundo espiritual com um desinteresse gigantesco. E o problema disso é que a Bíblia diz que a gente se engana a nós mesmos. Você entra, irmãos, em alguns lugares de algumas pessoas que frequentam algumas religiões que, né? Você vê que ele coloca lá um negócio, põe no balcão, um negócio para mal olhado, para inveja, põe uma planta, a espada do Jorge, e não sei. E o que a gente faz, irmão? Sabe uma coisa linda que eu falei para vocês aqui na igreja, que eu vi a movimentação dos católicos esse ano, me chamou a atenção. Um frei, que eu não sei o nome, movimentou milhares e milhares de pessoas para acordar 4 horas da manhã para orar. No dia, irmãos, que é o dia da paixão, a casa de muitos, eu fui no bairro em Campo Limpo, as casas de muitos e muitos católicos, com um lenço vermelho simbolizando a morte de Cristo no seu portão. E aí no domingo de Páscoa, eles trocaram. Isso é um ato profético, irmãos. Eles colocaram o lenço branco, Jesus ressuscitou. E a gente, irmão,
Muitos não vão estar cultuando a Deus porque é dia das mães. Mas nem vai ficar com a mãe também. Está nem aí para a mãe o ano inteiro. Aí no dia das mães, quer estar aí para a mãe. Eu não estou falando isso, irmãos. Para mim, não vai mudar. O que vai mudar são as minhas atitudes diante de Deus. Agora, olha isso, irmãos. Isso aqui, em nome de Jesus, precisa cair como uma bomba atômica na nossa cabeça. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. O irmão, céu aqui fala de mundo espiritual das trevas e também fala de mundo espiritual de luz. Tem tanta coisa que está amarrada na nossa vida no mundo espiritual das trevas, que você precisa orar com alguém e desligar essas coisas em nome de Jesus. Porque se Jesus falou que nós precisamos desligar coisas na terra para elas serem desligadas no mundo espiritual, isso precisa acontecer. Continuando aqui, a leitura diz assim: também lhes digo, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus os atenderá. A gente não precisa de muita gente, não, irmãos. A gente precisa de 2 ou 3. 2 ou 3. 2 ou 3, Vitor. 2 ou 3. Vamos lá, alguém. 2 ou 3. Ah, o negócio não está legal, chama alguém para orar, irmão. Por quê? Porque se você entrar em concordância com essa pessoa, se isso que você for pedir é justo, irmão, você pode ter certeza que haverá justiça de Deus ao seu favor. Sabe, eu estou preocupado com a igreja que a gente vai ser daqui a alguns meses. E eu tenho certeza, irmão, que daqui a alguns meses nós não seremos a mesma igreja. Se 2 ou 3 aqui concordar comigo. Se 2 ou 3 aqui concordar comigo, irmão. Se 2 ou 3 aqui entender o propósito da igreja. Se 2 ou 3 irmãos, a gente vira essa cidade do avesso. Eu creio, eu profetizo. E se você concorda comigo, entre em oração comigo. Eu creio e profetizo que o PCC não vai governar a cidade de Jarinu. Eu creio e profetizo que cada boca de fumo, cada biqueira dessa cidade vai virar um lugar de célula, vai ser um lugar de culto, vai ser um lugar de conversão. Ah, Pai, nós cremos nisso, Senhor. Eu creio, Pai, que haverá uma onda de prosperidade nessa cidade. Sim, eu profetizo que os nossos jovens não se darão às drogas, não se darão à bebida, não se darão à corrupção, não se darão à prostituição. Nós declaramos, em nome de Jesus, que haverá um grande avivamento na cidade de Jarinu. Aleluia! 2 ou 3, Marcião. Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? 2 ou 3, Júlia, a escola que você estuda não vai ser mais a mesma. Ah, pastor, o meu comércio está parado. Você é filho de Deus, cara, isso não pode acontecer. Chama mais 2 e vamos embora ligar o movimento nesse lugar, porque nós concordamos que vai ser prosperidade para a sua vida e você vai ser uma pessoa que você vai semear no reino de Deus, então Deus vai te entregar recursos. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Se 2 de vocês concordarem,
Sabe o que Jesus ensina? Reino dividido não subsiste. Ei, posso dar uma dica aqui para casais, famílias? Às vezes você está orando por uma coisa e sua esposa está orando por outra. Sabe o que vai acontecer? Nada. Tem que orar os dois pela mesma coisa. Geralmente elas estão certas. É verdade, irmão. Não estou fazendo piada, não. Geralmente elas estão certas. Que você pudesse entender isso junto comigo. A igreja aqui, irmãos, a gente tem que vir para cá. Mas nós precisamos vir para o próximo culto com um espírito de concordância, de que haverá sinais nesse lugar. Eu declaro em nome de Jesus que vai entrar paraplégico nesse lugar e ele vai sair andando. Pessoas vão chegar nesse lugar e vão pôr câncer para fora aqui, em nome de Jesus. Eu já vi isso e eu quero ver novamente essas coisas acontecendo. Ninguém vai ser curado se a gente não estiver preparado para orar. Eu oro em nome de Jesus que pessoas vão chegar aqui possessas de demônio nesse lugar. E elas vão sair daqui libertas em nome de Jesus. Eu quero declarar, se há algum aqui nesse meio que chegou desse jeito, você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Algo vai acontecer. Algo precisa acontecer. Algo precisa acontecer. O relógio está passando. O tempo está passando. E sabe o que a gente está fazendo? Correndo atrás de vento. Para que correr tanto? Para que a gente quer alcançar tanto? Andresa, irmãos, está trabalhando agora. Um dia na cama ela falou assim: você quer chegar aonde? Você está em busca do quê? Eu falei, meu Deus. Eu fiquei quieto, irmãos. Eu fui dormir, eu perdi o sono. Eu falei, eu quero chegar aonde? Eu quero alcançar o quê? Lê. O relógio está passando, cara. Você tem um chamado, filho. O que você está esperando acontecer? Olha o que Deus fez na sua vida, filho. Olha o que Ele está fazendo na sua vida. Está na hora de você levantar o seu sacerdócio dentro da sua casa, filho. Desculpa eu estar falando assim, mas eu fui para lá e voltei e Deus falou, fala. Levante o seu sacerdócio. Suas filhas precisam do seu sacerdócio. Seu filho precisa do seu sacerdócio. A sua esposa precisa do seu sacerdócio. Você é homem de Deus, cara. Não deixa o diabo te roubar. Se levanta hoje como autoridade. Entre em concordância com a sua esposa. E fala, nós vamos servir como nunca servimos antes. Ah, mas eu fiquei ferido. Ah, porque machucaram, porque me enganaram, porque eu cansei. Até quando? Vai ficar parado por causa dos erros dos outros. Levanta. Sacode a poeira e levanta seu sacerdócio, filho. A igreja precisa de você. Você tem muito para entregar, cara. Mas precisa decidir hoje, cara. Hoje. Quem vai ser a igreja que vai impactar essa cidade, Ju? Adão. Olha o que o Senhor começou a fazer. Ele é bom. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso e vai completar a boa obra.
Vamos lá, gente. Eu estou com meu coração queimando porque Deus vai fazer com a igreja dele nesses dias. Os meus olhos estão atentos nos sinais, irmãos, pode ter certeza disso. Não me convém, irmãos, pregar o que todo mundo prega. Me convém ouvir a voz de Deus e falar o que Ele quer que a gente ouça. E eu não sou nenhum profeta, eu não sou nenhum cara da revelação, mas, irmãos, eu tenho temor a Deus do que eu vou falar aqui. A igreja nunca vai ser um circo para mim. E nós temos que parar de falar mal da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Próximo versículo para a gente encerrar. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome. Cara, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele. Eu estou no meio dele. Ele está aqui. Sinta ele aí, ele está aqui. Sinta ele está aqui, ó. Eu posso senti-lo, ele está aqui, sentindo. Ele está aqui, meu irmão, ele está aqui, eu posso percebê-lo, ele está aqui. Você está num ambiente de milagre, meu irmão, minha irmã. Você está num ambiente onde tudo pode acontecer aqui, agora. Aqui, agora pode acontecer. Eu sei o que eu estou dizendo. Agora pode acontecer, agora. Talvez você tenha chegado aqui e você, aquela mulher que chegou no meio de uma multidão precisando de um milagre. E aí, irmãos, tinha gente em concordância ali. Sabe o que estava acontecendo quando aquela mulher do fluxo de sangue recebeu o seu milagre? Sabe o que estava acontecendo ali naquele momento? Jesus e os seus discípulos, eles estavam indo para a casa de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo. Ou seja, eles estavam carregando milagre. Eles estavam cheios de milagre, cheios de poder. Irmãos, e a multidão não se ligou, mas uma mulher se ligou, uma se ligou. Se ele está levando cura lá, a minha cura também está com ele. Se ele está levando cura para a filha de Jairo, eu sei onde eu vou buscar a minha. Ele está cheio de cura. Tem um poder aqui neste lugar para a sua vida. Sim, tem poder nesse lugar para a sua vida. Reaja, meu irmão. Reaja, minha irmã. Sabe, Guilherme, eles estavam indo em concordância. Eles estavam indo em concordância para aquele ambiente. Eles estavam indo para... Eles sabiam o que eles estavam indo fazer na casa de Jairo. Jesus e os discípulos estão indo lá
Por quê? Porque nós vamos curar. Vocês concordam? Concorda? Vocês estão juntos? Estão juntos? Então vamos para lá. Vamos para lá. Ah, irmãos, no ambiente de concordância, o milagre vai acontecer. Eu quero declarar em nome de Jesus, portas miraculosas abertas aqui neste lugar. Vai acontecer e você mesmo vai falar, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Ah, mas há muitos anos não muda. Vai mudar. Hoje eu sirvo um Jesus restaurador. Eu sirvo um Jesus de sinais e maravilhas. Então recebe o seu, recebe o seu, recebe o seu em nome de Jesus. Ah, o meu Jesus, irmãos, ele faz ficar novo de novo. Ah, o meu Jesus, ele sempre faz um vinho novo, de novo. Ah, esse é Jesus esse é o Jesus que a gente carrega. Reage, meu irmão. Se posicione, meu irmão. Eu quero orar.